Olha só, dá uma olhadinha aqui junto comigo na questão 36. Vamos lá, rapidão. A temperatura de 20 graus Celsius, uma arruela diz que o metálico com um orifício central tem um raio externo R e um raio interno R. Está ali a demonstração ali. Elevando-se integralmente, né, ou seja, a arruela inteira, elevando-se integralmente, igualmente, a temperatura de todas as partes da arruela de um valor Δθ, a variação de temperatura Δθ, o raio externo dilata-se um valor ΔR e o raio interno dilata-se quanto? Então daí muita gente pensa assim, putz, se é o mesmo material, né, os dois têm o mesmo coeficiente de dilatação. Isso é um exercício de coeficiente de dilatação, né? Pode ser dilatação superficial, se você quiser analisar superficialmente, mas não vai ser, vai acabar sendo uma dilatação linear. Por que vai ser uma dilatação linear? Porque você tem aqui a arruela e aí ela possui um orifíciozinho externo. Então, o que vai acontecer? Como é que vocês têm que analisar essa dilatação? A minha superfície externa, ele falou que tem um raio R. E aí isso vai começar a se dilatar. Vai dilatar linearmente, superficialmente e volumetricamente. Depende de você saber analisar o exercício qual é o tipo de dilatação. No caso, a parte externa vai se dilatar. Então, pode perceber que inicialmente o raio era R. E aí, segundo ele, vai se dilatar uma quantidade ΔR. Foi isso que ele falou, se dilata uma quantidade ΔR. Então pode reparar, isso aqui acaba sendo uma dilatação do tipo linear, isso daqui. R é o comprimento inicial, vai dilatar ΔR. E aí muita gente pensa o seguinte, bom, dilatação linear, beleza. Lá a gente utilizava, para a fórmula de dilatação linear, a gente dizia que dilatava o comprimento. Então a fórmula era assim, ó, ΔL vai ser igual a L0 vezes o alfa, vezes o ΔT. Eu vou pegar essa equação e vou fazer alguns ajustes para ficar igualzinho o exercício, né? Então, eu vou fazer a seguinte análise, tá? Para o raio R, isso aqui vai ficar ΔR, é o tanto que ele se dilata, foi ele que me disse, vai ser igual. Qual que era o comprimento inicial para a parte externa? O comprimento inicial era R mesmo. Então vai ser igual a R vezes coeficiente de dilatação linear, o alfa. O alfa depende de quem? Depende do material. Então vezes alfa, vezes a variação da temperatura, que nesse caso ele está dizendo que é ΔT. Eu sei que acontece isso, tá? Ponto final. Simplesmente estou jogando na equação, ok? Agora, se eu analisar para o R, como é que vai ser a dilatação do R? Como assim desse R? É a parte interna. O exercício disse que esse raio aqui, ó, inicialmente era R. A pergunta dele é, qual será a variação desse R? Ele quer saber. E tem muita gente que pensa o seguinte, putz, se eu tenho, que é o mesmo material, né? Não tem material nenhum diferente aqui, está tudo certinho, a dilatação desse cara vai ser igual à dilatação desse. Tem muita gente que pensa dessa maneira, e não vai poder ser isso daí. Por que não vai poder ser? Porque primeiro, embora eles dois são feitos do mesmo material, então eles possuem o mesmo coeficiente, embora a variação de temperatura é a mesma para os dois, a dilatação de um corpo também depende do comprimento inicial. Então, quer dizer, se inicialmente você tem uma barra de um comprimento de 10 metros de ferro, e aí você faz a temperatura variar a 100 graus Celsius, ele vai ter uma dilatação. E se inicialmente, ao invés de 10 metros, você tiver apenas 1 metro de ferro, e causar a mesma variação de temperatura de 100 graus Celsius,
Vai ser a mesma dilatação, embora seja o mesmo material e a mesma variação de temperatura? Não vai, porque depende do comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, mais ele se dilata. Então não dá para ser a mesma dilatação dos dois. Eu tenho que saber quem será a dilatação dele, fazendo alguns cálculos e alguns ajustes aí. Então dá uma olhada aqui, ó. Delta-R vai ser o inicial, o comprimento inicial, que é R mesmo, vezes o alfa, vezes o ΔT. Agora, a pergunta dele é o ΔR. Olha para as alternativas e percebe que o ΔR está em função de Rão, Rinho e o ΔR maiúsculo. Eu só posso trabalhar com essas incógnitas, com essas três incógnitas. Então o que a gente pode fazer aqui, moçada? O que é comum em ambas as minhas equaçõezinhas? O que tem nas duas que é exatamente o mesmo valor? Alfa, ΔT. Isso aqui é igual para as duas. Então significa que se você tiver esse alfa ΔT, ele vale quanto? Ele vale ΔR dividido por R. Isso é alfa ΔT. Tá? E se eu isolar aqui, o alfa ΔT também será igual a ΔR, ΔR sobre R. Isso também é alfa ΔT. Meu, se isso é igual a isso, eu posso igualar essas duas equações. Então eu posso dizer que ΔR por R é igual a ΔR por R. Então como é que vai ficar isso daqui? Bora lá. Vai ficar assim. ΔR por R é igual a ΔR por R. A pergunta dele é, quem que é esse ΔR? Então, já era. Multiplica em cruz aqui. Multiplica em cruz aqui. Você percebe que o seu delta R será igual a R vezes delta R dividido por R. Qual é a alternativa correta aí? C de cebola. C de cebola. Tudo bem? Então não cai na bobeira não. O corpo, eu tenho dois materiais, eles são constituídos da mesma substância, os dois vão se dilatar igualmente se eu causar a mesma variação de temperatura? Não, se não tiver o mesmo comprimento inicial, não vai, não adianta ser do mesmo material e ter a mesma variação de temperatura. Firmeza, gente? Belezeira? Então tá bom. Nessa revisão, acredito eu que acabamos não discutindo sobre dilatação, né? Repara que dilatação é um assunto que aparece de vez em quando aí, por isso que eu quis começar por esse exercício. Vamos para o 37? Vamos para o 37 porque ele é referente a um fenômeno ondulatório. Vamos lá. Olha só. A figura mostra um diapasão, que é um instrumento metálico que ao ser golpeado, você bate nele, ele emite uma onda sonora com uma frequência que é correspondente a uma determinada nota musical. Então, por exemplo, existe o diapasão para nota Lá, para nota Mi, para nota Fá. Às vezes, você está sem bateria, você quer afinar o seu violão, você bate no diapasão e aí as outras cordas, a corda que é referente à nota dele começa a vibrar também. Dá uma olhada no que ele diz aí, ele fala o seguinte: quando se aproxima o diapasão vibrando das cordas de um instrumento afinado, a corda correspondente à nota emitida pelo diapasão passa a vibrar com a mesma frequência. Qual é o fenômeno ondulatório, que a gente estudou, que você troca a energia pelo fato de ter a mesma frequência de vibração? Qual que é? Ressonância. Ressonância, ITA, ressonância é a resposta correta. Tudo bem? Firmeza, moçada? Então você troca energia por ter exatamente a mesma frequência. Então os sistemas eles começam a oscilar, tudo bem? Trocando energia. Vamos lá, 38, vamos lá. A tabela mostra os índices de refração absolutos de diversos líquidos e tipos de vidro para a luz amarela do sódio. Aí tem uma tabela que mostra vários líquidos, água, etanol, glicerina, benzeno, e mostra os índices de refração de cada líquido. E tem uma outra tabela que mostra vários vidros,
e também os índices de refração desses vários vidros. Considere que um raio de luz amarela, propagando-se inicialmente em um dos líquidos indicados na tabela, e passa a se propagar em um dos vidros que também está sendo indicado na tabela. Então, beleza, deixa eu fazer essa representação aqui. Ó, temos aqui o dióptro plano. Esse dióptro plano divide o líquido do vidro. Aí ele mostra um feixe de luz incidindo aqui, raio de luz incidente. Aí ele já desenha normal, sem peguinha nenhum. Diz para nós que o ângulo de incidência é θ, e aí vai ocorrer um desvio do meu raio luminoso. Nesse caso, é bem pouquinho desvio, vocês podem reparar, mas dá para perceber, dá para notar que o raio que sofre uma refração, ele acaba se aproximando aqui da minha reta normal, e esse é o ângulo R, que ele nem chega a desenhar aí, mas esse aqui é o ângulo R. Bom, vamos lá. O maior ângulo de refração, que o raio de luz forma com a normal ao penetrar no vidro, após nele incidir com um dado ângulo θ, tal que θ está entre 0 e 90, ocorre quando os meios são o quê? Então ele quer saber. O maior ângulo de refração vai ocorrer todos, imagine que você pode fazer um feixe de luz e incidir de vários tipos de líquido, como está mostrado na tabela, e ele vai para vários tipos de vidro, como está mostrado na tabela. Mas qual é o conjunto incidência e refração, líquido e vidro, onde você vai ter um maior ângulo de refração? Primeiro pensa assim, do que depende esse cara? Né? Se você fosse calcular esse cara, esse ângulo, que forma você utilizaria? Você utilizaria lei de Snell, onde N1, nesse caso é o líquido, é o meio por onde ele incide, vezes seno de I, nesse caso o I é o θ, vai ser igual, deixa eu colocar mais para cá, então N1, índice do líquido, vezes seno de θ vai ser igual N2, que é onde refrata, que vai ser o vidro, índice do vidro, vezes o tal seno de R. O que nós vamos fazer? Vamos isolar esse carinha aqui, né, moçada? Vamos isolar ele. Então vai ficar índice do líquido vezes seno de θ dividido pelo índice do vidro. Isso vai ser o tal do meu seno de R. Então quer dizer, o exercício ele quer que você responda qual vai ser o melhor conjunto para você ter um maior ângulo refratável. Olha para cá, o que não muda independentemente do momento em que eu mudar líquido e vidro? O que não muda aqui? O seno de θ. O seno de θ vai sempre permanecer constante. Quer dizer então que você começa a fazer essa análise e percebe o seguinte, ó, para esse cara ser muito alto, eu preciso fazer duas coisas aqui. Ou o índice do vidro, eu faço com que ele seja o menor possível, isso já vai fornecer para mim um maior resultado, ou então o índice do líquido eu faço com que seja o maior possível. É essa a ideia. Tudo bem? Então a gente vai dar uma analisada na tabela. Vamos dar uma analisada nas tabelas. Então vamos lá. Primeiro vamos olhar para o líquido, tá? Quem é o líquido que tem o maior, é o que eu sigo, o maior índice de refração? Na tabela. Qual que é? Benzeno? Benzeno. Então já guarda aí o benzeno. Risca o benzeno aí. Quem que é, no caso do vidro, o que apresenta o menor índice de refração? O cravo. Vidro cravo. Nada pra caramba esse vidro, hein? Se vocês fizessem natação igual eu sempre fiz minha vida inteira, vocês iam saber do que eu estou falando. Por isso que eu sou grande, sou alto, sou forte. Então quer dizer,
Analisando, eu não sei se tem essa alternativa, mas analisando a nossa equação e o que a gente tem pela tabela, um possível maior ângulo seria o líquido ser o benzeno e o vidro ser o vidro nadador. Tem essa alternativa? Tem. Qual que é a alternativa? E de elefante. Então, firmeza. Bom, vamos para a FAMERP então agora, segundo dia. Pega aí, prova da FAMERP, segundo dia. Pega lá na página 20 e vá resolvendo. Eu vou apagar a lousa. Na página 20, vai resolvendo o exercício 18. Vai lá. Vamos lá? Ó, questão 18, vamos lá. O cara diz o seguinte. Vamos lá, gente. Ó. Um objeto luminoso é colocado a 60 centímetros de uma lente delgada convergente e observa-se que uma imagem nítida desse objeto, projetada em um anteparo distante 120 centímetros da lente, como mostra a figura 1. Então, está aqui a figura 1. Ele mostra o objeto, ele fala para a gente a distância do objeto até a minha lente. Segundo ele, essa distância vale 60 centímetros, então cada quadradinho desse equivale a 20 centímetros. Diz para a gente também, pela figura, a distância da minha imagem até a lente, que é o dobro, passa a ser 120 centímetros. Vai ser a minha distanciazinha da imagem. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente já pode anotar, porque isso são valores de distâncias que para nós colocamos umas letrinhas aí para ficar um pouco mais fácil, né? Por exemplo, aquela distância de 60 centímetros, nós dizemos que é o tal do P, né? A distância do objeto até a lente. Aquela distância de 120 centímetros, nós dizemos que é o tal do P'. Então ele passou para nós o P e o P', 60 e 120. Beleza. Bom, em seguida, o objeto é deslocado
20 centímetros, aproximando-se da lente. E a imagem no anteparo, ela vai deixar de ser nítida. Então, o cara pega o objeto e leva ele 20 centímetros mais próximo à lente, muda a posição do objeto, e aquela imagem que estava bonitinha e estava nítida, ela deixa de ficar nítida para o segundo caso. Bom, para que se retorne a nitidez da imagem, é necessário afastar a lente do objeto. Ou seja, quando você aproxima o objeto demais da lente, essa imagem perde a nitidez, então o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa lente e se afastar um pouquinho do próprio objeto, tá? Então você vai descontar ali uma quantidade, uma determinada distância. Tem gente que pensa assim, se eu aproximei 20, então a lente vai ter que andar 20 para frente também. Cara, não tem nada a ver isso daí, porque você está mexendo com distâncias que nos exercícios, nesse caso o P está sendo alterado, mas tem uma distância da lente que ela não vai mudar. Que distância que eu posso calcular de uma lente que é uma característica dela, intrínseca da lente? Distância focal. Então não é assim, aproximei 20, perdeu a nitidez, pega a lente e afasta 20 para ficar a mesma distância. Não, não é isso. Tudo bem? Você tem que fazer os cálculos certinho para conseguir determinar isso daí. Mas enfim, é isso que ele falou, tá? Item A. Item A, sossego. Calcule a própria distância focal. Tudo bem? Calcule a distância focal. Gente, eu não vou para calcular a distância focal, eu vou dividir aqui, eu vou falar aqui, nesse caso, é a figura 1 e aqui é a figura 2, eu não vou olhar para a figura 2 para responder qual é a distância focal, porque eu sei que na figura 2 está tudo sem nitidez, então a gente vai olhar para a figura 1 que está tudo bonitinho. Então, esses dados aqui, serão os que eu vou utilizar referente à minha figura 1, e aí então é o que eu vou utilizar para responder o item A. Tá fácil, distância focal a gente sabe aquela formulinha que nos ajuda a calcular. 1 sobre o foco é igual a 1P mais 1P'. Tá, professor, pode usar a fimose africana, produto pela soma? Pode usar. Eu vou jogar aí porque tá fácil esses valores numéricos, então vamos lá. 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre o P vale 60, mais 1 sobre o P', 120. Olha que bonitinho, mínimo de 60 e 120 é 120 mesmo, né? Nem preciso perder muito tempo fazendo esse cálculo, então volta aqui para cá. 120 então vai ficar o mínimo. Então 1 sobre o foco vai ser 120 por 60, né? Vai dar igual a 2, multiplica pelo de cima, então 2, mais 120 divide pelo de baixo, vai dar 1, multiplica pelo de cima, 2 vezes 1, todo mundo dividido pelo meu mínimo de 120. Então 1 sobre o foco é igual a 3 sobre 120, então o foco nada mais é do que o inverso, 120 dividido por 3. Quanto que será, moçada, a nossa distância focal? 40 centímetros. Você pode resolver esse exercício e pensar assim, peraí, mas cadê a convenção de sinais, né? Você não está levando em consideração a convenção de sinais aqui? Eu até estou, mas é tudo positivo. Lembra que o P sempre é positivo, sempre. Nesse caso, então, não atribui sinal para ele. O P' era um cara chato. O P' pode ser positivo e pode ser negativo. Quando ele é real, que é esse caso, o que o P' é? Positivo. Então por isso que eu nem pensei em nada, beleza? Quer dizer, o que deixa a física analítica chata, a ótica analítica chata, que é essa atribuição de sinal, nesse item A ficou tudo lindo. Se você nem soubesse, você conseguiria resolver certinho, inclusive acertar a questão, tá? Vamos lá para o item B agora. Vamos lá para o item B. Olha só o item B. Calcule qual que é a distância em centímetros. Calcule qual é a distância em centímetros que se deve deslocar a lente de sua posição inicial para que a imagem do objeto projetada no anteparo volte a ser nítida. Vamos pensar um pouquinho. Do item A para o item B, uma das grandezas que não vão se alterar, uma das grandezas que não vão sofrer nenhum tipo de alteração, será qual? O foco. Então eu vou deixar essa anotação aqui, Então esse foco continuará sendo igual a 40 centímetros. Agora, cara, quanto que eu vou precisar deslocar essa lente?
Então vamos pensar um pouquinho. De qualquer maneira, olhando para a figura 2, é que você vai conseguir responder essa pergunta aí. Olha para a figura 2, me responda o negócio. Você não sabe que o P é essa distância? Você sabe, né? Que o P é essa distância. Você não sabe que o P' é essa distância aqui? Você sabe também que é essa distância. Cara, o P vai mudar a partir do momento em que eu mudo a minha lente de lugar. O P muda. Juntamente com o P, quando ele muda, quando eu pego a lente e começo a mover ela, o P' também muda. Só que o conjunto P mais P' não vai se alterar, porque a imagem vai continuar na tela. Você concorda comigo? Mas embora eu altere a posição da lente, eu não vou mexer na posição do objeto e eu não vou mexer na posição da imagem. Quer dizer, se eu mexer na lente, eu mudo o P? Muda. Se eu mexer na lente, eu mudo o P'? Muda também. Porém, o conjunto P mais P', ele vai continuar sempre sendo constante. Se eu somar P com P'. Dá para compreender isso, moçada? Por que vai ficar sempre sendo constante? Porque a imagem tem que continuar sendo projetada lá na frente. Tudo bem? Então, assim, vamos supor que, sei lá, dá para ver qual são esses números aqui na figura. É só para a gente ilustrar. Se eu falo para você, ó, P mais P', nesse caso, vai dar 160, P mais P', olhando para a figura, 160, beleza, 160. Se eu mexer essa lente de lugar, o P vai aumentar, e o P' vai diminuir. E se eu somar P mais P', quanto que vai dar? 160, então isso não muda. Então, entendam vocês que a nossa saída é trabalhar com esses caras, P mais P', porque não vai alterar a posição de cada uma, se eu somar, vai sempre continuar sendo constante. Olha para a figura e me fala então, qual é a distância entre o P e o P? Quanto que dá o P mais o P'? Quanto que dá? 160, né? Dá para ver isso aí? Dá para ver aí? 160, sim ou não? Na segunda figura. Conta aí, moçada, ó, segunda figura. Você tem 120 aqui, porque isso não mudou, só que agora o objeto se encontra a 40 centímetros da lente. Então, na segunda figura, a distância entre P e P' é igual a 160. Agora vamos pensar nesses caras aqui, ó. Vamos pensar rapidão. E aí? Será que eu não consigo fazer alguma coisa com isso aqui? Olha só, P mais P' é igual a 160, então eu posso, por exemplo, dizer que o meu P' vale quanto? 160 menos o P. Eu vou trabalhar com isso daqui. Como assim que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar com esses valores? Cara, você tem foco. Você tem o P em função do seu P'. Eu vou conseguir descobrir um desses caras. Eu tenho uma equação e duas incógnitas, mas eu já tenho a função entre essas duas incógnitas. Então, de novo, o que você vai ter que fazer? Cara, de novo, joga aqui, ó. 1 sobre o foco é um P, mais um P'. Você vai descobrir um novo valor para o P e um novo valor para o P', que é exatamente o ajuste necessário que precisa ser feito. Agora, toma cuidado. Eu não vou jogar nessa equação para continuar a resolução desse exercício. Eu não vou usar a fimose padrão para a resolução desse exercício. Eu vou trabalhar com o produto pela soma, porque aqui nesse caso eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Produto P mais P' pela somatória, produto P' pela somatória P mais P'. Eu vou jogar nessa daí, fica um pouco mais fácil. Vocês perceberam que aqui eu usei a fimose mesmo, porque se eu fizesse o produto 120 vezes 60, né, ia ficar um pouco complicado. Então aqui fica mais fácil resolver pelo mínimo. Agora nesse aqui compensa fazer o produto pela soma. Beleza? Vamos lá então? Então vamos aí. Olha só. O foco vale 40 igual. Produto P vezes P'. Então vamos lá. P vezes P' vai ficar P vezes P', que agora vale isso aqui. 160 menos P. 160 menos P. Dividido, P mais P', P mais 160 menos P. Aqui embaixo, o P já vai, mais P com menos P já vai sumir do rolê.
Então vamos ficar com um trem desse tipo aqui. Vai lá então, desenvolve esse cálculo. Vai lá, desenvolve esse cálculo. Eu vou desenvolver ele aqui no canto. Terminando já, hein? Vamos lá? Bom, multiplica em cruz aqui, né? Esse carinha está sendo dividido por 1, né? Então vamos lá. Multiplicar distributivo aqui. P vezes 160. 160P. P vezes o menos P. Menos P ao quadrado. E aí 40 vezes 160, quanto dá 40 vezes 160? 4.600. 4.600. Cara, chegamos numa função de segundo grau, onde você consegue descobrir a raiz, joga lá no basta e tudo mais. Só vamos dar uma arrumada nisso aqui, né? 6.400. Foi o que eu havia dito e vocês estão aí teimando. Ó, então vai ficar P ao quadrado, dá uma arrumadinha, P ao quadrado, menos 160P, P ao quadrado vai positivo, esse vai ficar negativo, esse vem negativo fica positivo também, mais 6.400. Então é isso aqui que nós temos que descobrir a raiz aqui. P ao quadrado menos 160P mais 6.400. Então vai lá. Vai lá, descobre para mim qual que é. Joga a páscara aí, descobre o discriminante. Vai lá. Temos 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. Vamos lá. Aqui vai ficar B ao quadrado, 160 ao quadrado. Quanto que vai dar 160 ao quadrado? Me ajuda aí. 25 e 600. Menos 4 vezes A, né? 4 vezes 1 vezes 6.400. Quanto que vai dar 4 vezes 6.400? 25 e 600. Portanto, esse carinha aqui vai ser igual a 0. Então já ajuda um pouco, né? Vai ficar um pouquinho mais fácil. Então bora lá, descobrir quais são os valores possíveis para esse P aqui. Alguém já conseguiu descobrir? O valor possível desse P? Deu 80? Beleza. Como é que vai ficar aqui? Como é que continua aqui? 160, né? Positivo. Mais ou menos a raiz desse cara, que vai ser 0 mesmo, esse maluco aqui vai ser 0 mesmo, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2 mesmo. Então, teremos apenas uma raiz. O valor para esse P vai ser igual a quanto? 80 centímetros. É o novo valor para esse P. Eu apaguei a figura inicial, mas eu vou desenhar ela aqui novamente. Olha só. Quando o cara movimenta o objeto, ele tem que movimentar a lente. O detalhe é que na figura 2, a distância que o objeto ficou da lente era igual a quanto? Fala para mim, olhando para a figura 2. Distância de 40 centímetros.
Fazendo esse cálculo aqui, a gente percebe que a distância não vai poder ser igual a 40 centímetros, ela vai ter que ser igual a 80. Então, eu terei um objeto aqui e essa distanciazinha precisa ser 80 centímetros. Aí você responde a pergunta do cara. Se for o caso, de novo, ele quer saber qual é a distância em centímetros que eu tenho que deslocar a lente da sua posição inicial. Quer dizer, antes a distância da lente estava a 40 centímetros do objeto. E agora, fazendo os cálculos, quanto que eu tenho que deslocar essa lente? Eu tenho que deslocar ela mais 40 centímetros. Então a resposta seria um deslocamento igual a 40 centímetros. Fechou? Moçada, bom, a questão 19, só depois tentem resolver ela. Questão 19, apenas o cálculo de que macete, e depois do que macete do item A, o item B, seria um cálculo de somatórias das quantidades de calor igual a zero. Eu percebi como que é parecido essas duas provas, inclusive na segunda fase, no segundo dia, aliás, no segundo dia. Dê uma olhada rapidão, eu tenho que comentar com vocês, mas pega rapidão o segundo dia da Cabatanduva, FAMECA, rapidamente, o segundo dia da FAMECA, você já acabou, já foi embora, não precisa repetir já. Tem aula, Paulo? Eu fui embora, vai aumentando aí. Mas, eu só queria que vocês reparassem como que é muito semelhante as duas, cara. Na FAMECA, dá uma analisada na página 19 e na página 20. Olha que legal. Da 19 na página 20. A questão 17 é calorimetria. Tá? Facinho também. Só jogar um macete depois uma troca de calor. E olha a questão 18. A questão 18 é ótima de novo. Olha para a questão 18 no desenho que você tem. Ele mostra um desenho de um objeto em frente a um espelho e a imagem lá atrás. O raciocínio para a resolução desse exercício, número 18, o item B, é igualzinho a esse. Você tem que trabalhar com P e com pelinha. Só que aqui a gente disse que P mais pelinha é 160. E ali nesse exercício, no item B, ele fala que as distâncias entre o objeto e a imagem é 75. Nesse caso não vai ser P mais pelinha. Vai ser P menos pelinha. No caso, para ficar certinho, vai ser pelinha menos P, porque a imagem está lá atrás. Igual o que ele fala aí. Beleza, moçada? Então vocês dão conta de resolver essas questões, porque são muito parecidas. Beleza? Então eu fico por aqui. Muito obrigado, moçada. Boa prova. Boa semana. Valeu!